trazendo novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Olá pessoal, eu sou Isaac Câmara, essa é Gleice Câmara, nós estamos gravando o vídeo juntos de novo porque a gente não consegue ficar longe um do outro. Esse é o Bibliologia, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, apertar o sininho e tudo isso, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre Gênesis 41. Vai dar pra gente fazer todo um resumo e depois voltar explicando. É um capítulo bem grande, ele tem 57 versículos, porque senão o vídeo vai ficar com uns 40 minutos ou mais. Vou só, pra iniciar, né, fazer um resuminho aqui do sonho de Faraó, porque o capítulo 41 começa falando sobre o sonho que Faraó teve, que ele precisava que alguém interpretasse pra ele. Ele tá dormindo, obviamente. Não me diga! Ele sonha com 7 vacas gordas. Essas 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras. Depois de um tempo, ele tem um outro sonho sobre 7 espigas de milho. Que milho? Onde que você viu milho? Eu nunca vi um trigo, então eu sempre acho que é milho. Sobre a tempestade eu voarei. 7 espigas de trigo são devoradas por espigas feias. Faraó fica apavorado. Por que ele teve esse sonho, né? Como eu já tenho falado algumas vezes, a gente precisa entender o contexto histórico. Para Faraó, os sonhos que eles tinham muita importância. Se eles tinham sonhos bons, é porque eles iam prosperar. Se tinham sonhos ruins, é porque era presságios de tempos ruins que estavam chegando. Por isso ele ficou muito preocupado, querendo que alguém ajudasse ele a decifrar os sonhos. Se a gente for ver na arqueologia, tem vídeos sobre papiros onde tinham o significado de cada tipo de sonho. Se ele sonhou com uma vaca saindo do rio Nilo, tinha um significado. Tinha um dicionário, né? Na verdade, um dicionário de sonhos para que eles pudessem decifrar. Ele ficou provavelmente muito encucado porque ele teve 2 sonhos diferentes, mas que eram bem parecidos. E por ter sonhado com vacas, vaca era sagrada para os egípcios, era uma deusa, isso deve ter causado uma angústia ainda muito maior, porque ele precisava descobrir o que estava acontecendo, o que iria acontecer para que ele tivesse esse sonho. E ele começou a chamar vários servos dele para decifrar aquele sonho. Magos, né? Pessoas que interpretavam sonhos, Exato. Teoricamente, né? Profetas lá egípcios, né? Exatamente, mas ninguém conseguia decifrar o sonho. Até que aqui no versículo 9 diz o seguinte: por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás ficou o copeiro e o padeiro-chefe presos junto com José, e José decifrou os sonhos deles 2, né? Um foi morto e o outro foi restituído ao cargo. No caso, quem foi restituído foi o copeiro. Ele se lembrou, né? Demorou até pra lembrar, né? Ele Demorou ficou de bastante. lembrar naquela época, passou um tempão e José ficou lá preso, José, coitado, nem devia ter mais esperança de ser ajudado por esse copeiro. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Mais uma vez que José conseguiu, com a ajuda de Deus, decifrar um sonho. Decifrando o sonho, ele abençoou, né, o copeiro-chefe. Provavelmente José deve ter até esquecido. Ele esperava que o copeiro, quando saísse, o ajudasse a sair dali, mas isso não aconteceu e passaram anos e anos e José continuou preso. E agora esse copeiro pôde trazer bênção para a vida dele, né, lembrando dele. Às vezes a gente faz o bem a alguém e esse bem pode voltar, pode ser rápido, pode ser devagar. Toda pessoa que a gente abençoa, a gente também acaba sendo abençoado. Me fez pensar na pregação do evangelho. Às vezes a gente leva a palavra de Deus para alguém e você vê que a pessoa não mudou em nada a vida dela, você tenta ajudar ela a mudar, a passar a seguir a palavra de Deus e não muda nada na vida dela, naquele momento. Mas pode ser que essa sementinha tenha sido plantada e algum tempo depois essa semente venha a germinar
e a pessoa venha se lembrar daquilo que você ensinou para ela. É muito importante que a gente sempre tenha boas palavras para dar. Mesmo que às vezes a gente não tenha muita esperança que aquilo vai fazer efeito naquele momento, a gente possa abençoar as pessoas com a palavra de Deus e algum dia isso pode florescer no coração da pessoa. E eu sou um exemplo disso. Eu conheci a palavra de Deus, eu tinha 12 anos de idade. E eu lembro que na época o pessoal ia até a minha casa para estudar a Bíblia com a minha avó e eu ficava muito irritada, porque eles vinham exatamente no horário do programa do Raul Gil, do banquinho. O Raul perguntou... A minha vontade era sempre pegar meu banquinho e sair de mansinho para ir assistir a programação, mas minha avó queria que eu participasse também. Então eu ficava ali, a gente morava em um sítio, e eu lembro que eles ficavam ensinando e eu não prestava atenção em nada, porque eu queria estar em outro lugar naquele momento. Eu contava as folhas das árvores, eu contava os passarinhos que passavam, não prestava atenção em nada, a não ser em uma coisa que eu prestei atenção, quando eles leram versículos que falavam sobre a volta de Jesus. Eu não sabia que Jesus ia voltar, mas eu achei interessante aquilo. De certa forma, algumas coisas ficaram no meu coração. E 1 ano e pouco depois, Deus ele veio trabalhar no meu coração, que ele se abriu. E eu comecei a lembrar daquelas palavras que eu tinha recebido de outras pessoas. E ali começou a germinar aquela semente que foi plantada. A importância de a gente nunca perder a esperança de que falar para alguém, mesmo que pareça que a pessoa não escutou, mas vai ficar ali no coração. E no momento certo, Deus vai tocar, que é o Espírito Santo que convence, né? Deus vai tocar e essa semente pode germinar. Quando a gente fala sobre a palavra de Deus, essa palavra nunca é jogada ao vento. E foi o que aconteceu aqui com José. Ele abençoou aquele rapaz naquele momento, pareceu que tudo ficou esquecido, que o rapaz nem lembrou da bênção que José deu para a vida dele, mas no momento certo o Espírito Santo tocou no coração do copeiro e aí estava a oportunidade para ajudar José a sair da prisão. O copeiro falou pro faraó e o faraó mandou chamar José ali, né, imediatamente, para que ele interpretasse o sonho. Gostaria de enfatizar aqui o verso 16 do capítulo 41. José respondeu: essa capacidade não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Eu fico muito impressionado e feliz pelas palavras de José. Nós contamos aqui como que provavelmente era José quando foi vendido como escravo pelos irmãos. Um rapaz provavelmente mimado, que ficava implicando com os irmãos o tempo todo. E esse rapaz, ele mudou totalmente ao ponto de recusar a esposa do Potifar, ao ponto de ficar na prisão em silêncio por vários anos e não reclamar de nada. Ser valorizado lá dentro pelos trabalhos e pela honestidade, pelo caráter, pela administração, pela capacidade em geral que ele tinha de lidar com as pessoas, né? E depois interpretar o sonho desses dois, passar mais um tempo lá na prisão sem ter feito nada. Escravo, preso, e agora ele chega na frente do faraó. Oportunidade da minha redenção, oportunidade de vida, ficar bem pra sempre. Interpreta o sonho dele e acabou. Não. Claro que José, ele mudou, mas eu acho até que ele foi aperfeiçoado. Ele já tinha bons traços de caráter, ele já era uma pessoa muito fiel. Ele era fiel ao pai dele. O pai dele mandava ele lá ver os irmãos, ele ia, ele sabia o que era certo e ele buscava seguir tudo à risca ali o que o pai falava e dedurava os irmãos. Estou me referindo a caguetas! Nos momentos que eles faziam algumas besteiras. E com todas as dificuldades que José passou, o caráter dele só foi se aperfeiçoando, né? Ele foi se tornando melhor do que o que ele era antes. E ele tá ali na frente do faraó ali naquele momento. Tem muitas oportunidades, muitas coisas que poderiam passar pela cabeça dele, né? Tudo aquilo que ele foi injustiçado, digamos assim, tudo que ele não fez de errado, ele deu os méritos de tudo pra Deus. Deus vai revelar o sonho. No decorrer do capítulo, vão percebendo que Deus, ele não deu só o significado do sonho, como ele também deu a diretriz, né? De tudo que tinha que ser feito. Ó, você vai colocar uma pessoa que vai organizar, vai construir os celeiros e durante os 7 anos vai fazer assim, 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 e depois quando for com a fome que todo mundo vier, vai liberando aos poucos, vai botar a taxa de tanto, tudo. Deus ensinou até como administrar todo esse período. Quando José fala para o faraó escolher um homem da confiança dele para colocar, o faraó diz o quê? Existe algum outro homem no meu reino inteiro que pode ser que nem você? É realmente emocionante, dá vontade de chorar, né? Falando sobre isso. Você vê Deus em José nessas palavras, né? Tanto que o faraó reconheceu o Deus de Israel, reconheceu o Deus de José. Quando você vê que tem a mudança de nome, né? Isso era uma coisa muito comum. Quando mudava alguém de nome, você estava meio que mudando a identidade dele e dando um título para ele. Deus, ele mudou o nome de várias pessoas. Jacó passou para Israel, Abrão passou para Abraão, Sarai passou para Sara, Saulo passou para Paulo, e Simão passou para Pedro, né? Era uma cultura
mesmo. Mudou o nome de José para mostrar que agora ele não era mais o José que era prisioneiro, agora ele era o governador de todo o Egito. Mudaram o nome dele para Zafenat-Paneia. Me chama muita atenção o significado. Meu sustento é Deus, o que vive. O meu sustento é Deus, o que vive. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a história de Daniel, também foi um povo levado cativo, né? Assim como José foi levado como escravo para o Egito e ficou lá, para uma terra também de politeístas, lá aconteceu diferente. A mudança de nome de Daniel e dos amigos foram nomes com o objetivo de exaltar outros deuses. Exaltar outros deuses. Os nomes eram de significados, tirar o né? nome deles, que na verdade era para exaltar o Deus de Israel. O Deus de Israel, né? exatamente. Então era uma forma talvez de humilhação até, né? De você perder completamente sua identidade. E não. O faraó egípcio ele reconheceu o Deus de Israel e deu um nome para José, ressaltando esse Deus, né? Isso é muito bonito, E aí né? a gente também pode até entender por que isso aconteceu. O Egito era uma nação politeísta. O faraó reconheceu o poder de Deus através de José, mas que na verdade, para faraó ele estava apenas adorando mais um Deus, né? Um Deus diferente que José tinha trazido. Isso não teria problema porque ele era politeísta. O problema maior disso é para Deus, porque a gente entende que só existe um único Deus. José só adorava um Deus e não importava todos os outros deuses que tivesse no Egito, José não ia adorar, porque José conhecia que era o verdadeiro Deus, não deveria existir nenhum outro Deus além dele. Deus único, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Assim como ele foi fiel lá, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, né? Sim. Que ele saiu correndo, só existiam os dois ali, e ele falou, eu não posso cometer esse pecado contra o meu Deus. E a postura dele foi a mesma diante do faraó. Não, meu Deus é meu Deus. O faraó, ele entendeu isso e aí finalmente José começou a ser abençoado. Deus preparou José para esse momento, porque José ia estar diante de uma nação, sendo governador de uma nação politeísta, onde adoravam vários outros deuses, tinha uma cultura completamente diferente. E José não foi corrompido. Mas ele não foi corrompido porque ele já tinha passado por muitas coisas que tinham ensinado a ele a ser fiel a toda prova. Então não era esse momento agora que ele ia cair depois de tudo que ele já tinha passado. Verdade. Com isso a gente percebe que até mesmo as provações, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, Deus usa todas elas para nos fazer mais fortes. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e pergunta, por que, meu Deus? É difícil a gente aceitar, né, as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, mas a gente tem que entender que a gente tem um Deus soberano e que Ele pode usar todas as coisas para o nosso crescimento e para o grande objetivo que Ele tem, que é nos salvar. Era o objetivo de Deus que José fosse vendido como escravo pelos irmãos? Era o objetivo de Deus que José ficasse lá preso? Eu não sei, sinceramente, responder. O que eu sei é que Deus usou todos esses momentos, todas essas dificuldades para fazer de José o governador do Egito e salvar não só a nação do Egito, né, como outras vizinhas que precisavam se alimentar e que só podiam ir buscar alimento no Egito. Um exemplo para todos nós hoje em dia. Bom, então até a próxima, pessoal. Não se esqueçam de curtir e passar para todo mundo isso aí. Um abraço, tchau, tchau.